Doutor Álvaro sempre com a gente, trazendo informações, ainda mais no meio dessa pandemia. Doutor, sabe, desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, né, eu observei um fenômeno de coisas que aconteciam aqui nos Estados Unidos ou na Europa se repetiam depois no Brasil. A Calabigata está fazendo ali um negócio com o celular, para quem está vendo na internet, né, mandou uma mensagem para o doutor Álvaro. Oi, doutor Álvaro, também ali no celular. A Calabigata está tecnológica. Aplicativo, Barão. Carlos Matos. Muito bom. Muito bom. Mas, doutor, a gente acompanhava esse fenômeno, né? Tudo que acontecia aqui nos Estados Unidos muitas vezes se repetia no Brasil, ou seja, picos da doença, quedas no número de casos, infelizmente aumento no número de mortos. Só que especificamente no caso da variante Delta, né, a gente está vendo uma situação diferente. Enquanto aqui houve um acréscimo, né, um aumento de casos, infelizmente também de mortos, na sequência isso não se repetiu, felizmente, no Brasil. Tem alguma explicação para isso, doutor Álvaro? Bom dia para o senhor, com a tecnologia da Calabigata, inclusive. Bom dia, Barão. Adorei, cara, o meu doutor Álvaro aí no celular. Barão, você sabe que eu olhei até todas as declarações que eu dei aqui no programa, falando, assim, cavaleiro do apocalipse falando de variante Delta. As coisas vão ser muito ruins nas próximas semanas. A gente pode ter um cenário mais complicado, já que a variante Delta é mais transmissível. Mas o que aconteceu? A gente teve um avanço de cobertura vacinal no Brasil realmente bem significativo nas últimas 8 semanas, né? Isso ajudou pessoas aí com uma dose, com 2 doses. E também a situação que a epidemia, a gente teve duas ondas de Covid no Brasil devastadoras, com aquele fenômeno da imunidade natural. Muita gente entrou em contato com o vírus e pegou doença. E outras variantes também concorreram com variante Delta. Então, essas 3 explicações, cobertura vacinal, muitas pessoas que já tinham pego a doença e a concorrência com outras variações genéticas, fez com que, até o momento, a gente não tivesse um impacto muito significativo com relação à Delta no Brasil. Ao contrário, o que a gente vê de maneira consecutiva nas semanas epidemiológicas é indicadores melhores de número de óbito, taxa de ocupação em UTI, número de casos. A gente espera que a gente continue nessa mesma linha de melhoria de indicadores. Outra coisa que acontece nos Estados Unidos, Barão, é que existe um movimento antivacina muito mais forte do que aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem um dos países que menos é contra a vacina, comparado aos Estados Unidos e Europa, que realmente tem uma porcentagem boa de pessoas que não tomaram a vacina. Doutor, logo que começa a coluna, já começam a chegar as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Muitos têm dúvidas e aproveitam para fazer uma espécie de consulta. E não só consulta com relação ao próprio estado de saúde, mas com relação a, por exemplo, o esquema de vacinação em todo o país. O Christian acabou de escrever para cá, perguntando sobre a 3ª dose da vacina para profissionais de saúde. Ele está falando sobre São Paulo, mas o que é que a gente pode falar sobre a dose adicional até agora para os profissionais da saúde? Olha, Carla, tem alguns estudos também feitos em profissionais de saúde mostrando a importância de ter uma dose adicional para esse grupo, especialmente que é uma população mais vulnerável, está nos hospitais. Por mais que tenha diminuído a quantidade de atendimentos desses pacientes, ainda se expõe com maior frequência a pacientes com Covid-19, então o Ministério da Saúde já realmente se posicionou a respeito de vai ter uma dose para profissional de saúde. O único problema é quando isso vai começar, né? A gente está vendo uma variabilidade entre os estados com relação à disponibilidade, a políticas mais interestaduais de qual é a dose, quando começa, mas a gente tem que ficar atento com relação às datas que devem aparecer nas próximas semanas com relação a esse grupo que é mais vulnerável. Foi o primeiro grupo a ser imunizado lá no começo da pandemia, então já se passou um tempo, talvez a queda de títulos de imunidade, porque as pessoas vacinaram. Eu tomei vacina em janeiro, nós estamos praticamente aí em outubro, então já falam 10 meses, então talvez para essas pessoas realmente é importante a gente ter uma dose adicional. Eu mandei mensagem para o doutor Álvaro também, viu, Carlinha? Porque aqui começou essa história de vacinação para quem tem mais de 65 anos e também para quem tem algumas comorbidades, digamos assim. Então, para quem tem câncer, problemas no fígado, no pâncreas, né? E entre ali a lista, eu estou com o IMC, né? O índice de massa corporal, digamos, um pouquinho acima da média, né? Isso desde que eu nasci, praticamente. E aí eu perguntei pro doutor Álvaro, e aí, o que eu faço, doutor? Ele falou, toma, Barão, vai lá tomar. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Porque tem que completar 6 meses e só vai completar em novembro. Então, lá em novembro, imagino que vai continuar com essa campanha, talvez até maior,
eu vou tomar a terceira dose da Pfizer, a dose de reforço. Tem mais pergunta aí, Carlinha? Tem. Eu acho que a gente pode abordar uma questão, primeiros capítulos da aula da pandemia, doutor Álvaro, porque a gente teve o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, contaminado, né, pelo coronavírus, e aí algumas pessoas dizendo o seguinte, mas ele era um dos únicos que usavam máscara na comitiva, e ainda assim ele pegou. E que estava vacinado, né? E estava vacinado, exatamente. Eu acho que a gente pode voltar então para as aulas básicas, né, iniciais da pandemia, para falar sobre a importância da máscara, a importância que a máscara tem para proteger as outras pessoas também, né, doutor? Exatamente, Carla, é sempre bom falar. A gente falou isso de forma exaustiva já durante toda a pandemia. Primeiro, as vacinas protegem contra a forma grave de doença, mas elas não têm uma performance espetacular para a forma leve e moderada. Então, mesmo quem tomou 2 doses ou tomou uma dose de uma tecnologia, do caso da Janssen, que é uma dose única, pode pegar a doença e desenvolver uma transmissibilidade, ou seja, ela pega, pode fazer uma forma leve, mas ela pode transmitir. E saiu um trabalho recentemente muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar isso para a população entender, é que quem tomou 2 doses pega a Covid leve, a quantidade de vírus que ela tem nas secreções para transmitir é muito menor do que, por exemplo, quem não tomou vacina. Então, além dela se proteger, ela protege outras pessoas também. Mas isso não descarta o uso de máscara. Então, talvez essa ferramenta de prevenção, tirar a máscara, vai ser a última etapa dentro desses protocolos de retomada. Eu acredito que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai... Quem tiver 2 doses, quando a circulação de vírus estiver muito baixa no Brasil, quantidade de óbitos, menos de 50 óbitos por dia, a gente primeiro vai tirar a máscara dos ambientes ventilados, abertos, ao ar livre, e por último a gente vai tirar a máscara de ambiente fechado, e lá no final, dos idosos, dos vulneráveis, talvez esses grupos vão ter que usar máscara um pouquinho mais tempo até a gente realmente abolir completamente, e vai demorar um pouco ainda, apesar da melhoria dos indicadores da Covid no Brasil. Carla, sabe que aqui acaba de chegar a informação, né, que num hospital da Carolina do Norte, estado importante aqui dos Estados Unidos, o hospital demitiu 175 funcionários que não se vacinaram, né? Essa política agora está crescendo por aqui. Infelizmente, apenas 55% dos moradores dos Estados Unidos estão imunizados. É um número muito baixo, já que em qualquer esquina você encontra vacina e pode escolher que tipo de vacina você vai tomar. Então está aumentando a pressão em funcionários da área da saúde, educação. Doutor, eu confesso para o senhor, assim, é claro que há uma diferença muito clara de pensamento, de tradição. O Brasil é reconhecidamente um país onde a vacinação sempre deu muito certo, né? Basta ver os índices baixos de doenças que depois acabaram, algumas sendo até erradicadas, né? Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um funcionário da área da saúde depois de ver tudo que viu nos últimos meses, né, a quantidade de pessoas que perderam a vida, não se vacinando, né? É um negócio que eu confesso não consigo entender, doutor Álvaro. Olha, Barão, nem eu consigo entender isso, porque a gente fala o tempo inteiro para a população, e quem estuda, né, quem é um profissional da área da saúde, entende, tem lá no seu curso de graduação imunologia, entende a resposta imune, então tem todas as ferramentas para entender o quão importante é se imunizar. E você falou muito bem, Barão, o Brasil tem um programa nacional de imunizações extremamente robusto, experimentado, a gente tem praticamente todas as vacinas disponíveis pelo nosso PNI, vacinas aí que são cruciais para evitar epidemias como sarampo, febre amarela no Brasil, que a gente teve recentemente uma queda de cobertura, experimentou o aumento de casos dessas doenças. Então está aí claramente a Covid mostrando que quem está vacinado está internando menos, está diminuição de óbito. E nos Estados Unidos até a conta é essa, Barão. Quem está internando e quem está morrendo de Covid são exatamente as pessoas que não foram vacinadas. Então isso deixa muito claro para quem não acredita em vacina o quão importante quanto elas funcionam e também a segurança, né? Aqueles mitos que vacina dá efeito adverso grave, também está mostrando com Covid que isso não é verdade. Última pergunta aqui, tá, Barão e doutor? Lila. Bom dia, Carla. Minha mãe tomou a 3ª dose da Coronavac. Tomou as 2 anteriores da Coronavac também. Como é que fica a imunidade dela? Tem estudo mostrando que a dose adicional da Coronavac, depois de quem tomou as 2 primeiras doses, você tem um booster. O que é isso?
você dá um chacoalhão no seu sistema imunológico e ele volta a aumentar os títulos, que são as células de defesa do organismo. Então, é sim importante essa dose adicional, independente da tecnologia. Tem mais estudo com a vacina da Pfizer, mas se for uma terceira Coronavac, vai dar uma estimulada com relação à imunidade que foi caindo com o decorrer do tempo. Então, uma atitude certa em população idosa, vulnerável, é tomar essa dose adicional. Não tenha medo, é importante e é seguro. Muito bem, o doutor Álvaro, claro que volta nessa semana, ainda trazendo mais informações, tirando principalmente as dúvidas dos nossos ouvintes. E a Cala Bigato cada vez mais tecnológica. Até sexta-feira, doutor Álvaro, um grande abraço. Tchau, Carla, tchau, Barão, um abração para todo mundo, ótima semana. Até sexta-feira. Muito obrigado.